Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 14 de maio, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. 485 assentamentos precários, 182 favelas, 221 cortiços, 270 loteamentos irregulares e 33 conjuntos habitacionais ilegais. Esses são dados parciais e fazem parte do Sistema de Informações Metropolitanas da Habitação, que está sendo coordenado pela Agência Metropolitana em parceria com a Emplasa e a Universidade Federal do ABC. E é sobre o déficit habitacional, legislação e riscos de imóveis abandonados que abrimos a semana aqui no Bom Dia Baixada. Para tratar dos assuntos, recebemos a vereadora Thelma de Souza, que acabou de sair do Thelma e Você, e está agora no Bom Dia Baixada. Thelma, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia a você, Nathalie, ao Marcos, especialmente a você, telespectador, que está nos acompanhando nesse momento aqui, com esse solzinho que parece vai começar a semana depois do Dia das Mães. Depois do Dia das Mães. E também o engenheiro civil e perito Marcos Storti. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. É sempre muito interessante ter uma oportunidade para esclarecer dúvidas que são tão urgentes no nosso cotidiano. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Embora sejam dados de um levantamento ainda não finalizado, são muito preocupantes. Sim. E revelam um cenário de bastante insegurança quando falamos de segurança habitacional, não é mesmo, Marcos? Sem dúvida. Normalmente, quando nós somos surpreendidos por um desastre como esse de 10 dias atrás, no Lago do Paissandu, isso suscita uma dúvida muito comum. Será que vai acontecer comigo também, né? E mais do que isso, usando só o aspecto do incêndio, lembrar a todos de que o fogo é muito democrático. Ele não se importa se é uma ocupação legal ou ilegal. Sim. O que existe na realidade é que quando nós temos uma habitação, uma edificação corretamente utilizada, nós temos recursos para combater um incêndio, né? Obviamente, se nós temos uma circunstância onde há uma ocupação irregular, e obviamente nós não temos nenhum equipamento de segurança apto a combater uma situação de incêndio, isso pode se transformar em uma tragédia. Como que a gente viu em São Paulo. Como nós já vimos em São Paulo, né? Thelma, Santos tem muitos pontos que podem repetir a tragédia de São Paulo, não tem? Com certeza. E eu acho, Nathalie, os dados que você deu nesse programa, o que o engenheiro Marcos acabou de falar, os números em nível de Brasil são assustadores. Nós temos cerca de o déficit de 6 milhões e 900 mil, de acordo com o Censo Nacional, de carências de moradias. E aqui na Baixada, segundo os relatos de ontem do Jornal A Tribuna, nós estamos cerca de 145 mil, e depois que o estudo tiver contemplado e terminado, como você mais disse, de 150 mil, mais de 150 mil. Isso significa que nós temos uma demanda que não está tendo respostas. Sim. E se a gente não tiver uma agilidade, um planejamento e uma resposta para e passo acompanhada, uma transparência no cadastro de pessoas que têm essa necessidade, nós vamos acabar aumentando e muito esse déficit habitacional. Porque o ano passado a gente deu um número de mais de 100 mil. Hoje a gente está vindo aqui, menos de um ano depois, 150 mil. Quer dizer, é uma crescente que parece geométrica. Progressão geométrica e muito preocupante, né, Marcos? Sim, existe um outro viés para essa situação, lembrando que nesse intervalo, a nível nacional, se entregou cerca de 3 milhões de edificações. E nós voltamos a esse número histórico ao redor dos 6 milhões de habitações como carência para a nossa população. O que a gente ouve no meio técnico é que houve uma migração de pessoas que ocupavam mais de uma família ocupando o mesmo espaço ou o mesmo apartamento, e obviamente isso provocou que ele migrasse para o imóvel que ele
foi contemplado, né? Mas quem estava na mesma situação que ele, ou aquelas famílias que ocupavam aquelas circunstâncias, voltaram a somar a esses números. Muito por conta da crise, né, também. Sim, nós temos uma alavanca, que é o aspecto econômico, que maltrata todos nós, né? Essa situação que nós temos de subhabitação, que também é um aspecto que a gente pouco discute, né, que são que não são ocupações ilegais, mas que vulgarmente nós chamamos de cortiços, né? Sim. Nós podemos ver que nós temos dezenas de pessoas habitando, né? E aqui em Santos, particularmente, nós temos muitos cortiços no centro da cidade e uma situação extremamente degradante e preocupante. Sim, porque tal qual aconteceu na cidade de São Paulo, toda vez que nós temos uma ocupação irregular, nós temos, primeiro, instalações elétricas inadequadas, né, ou sobrecarregadas. Sim. Segundo, nós temos um acúmulo de material inflamável, como é típico de uma circunstância como essa, que são divisórias de madeira, colchão para todos os lados, aí nós temos bujão de gás, né? Tudo no mesmo espaço, né? Tudo no mesmo espaço. Então, quando você tem uma circunstância de um acidente, né, de que venha provocar uma situação de risco localizado, que quando nós temos isso dentro de um ambiente controlado, você consegue agir a tempo para evitar que isso progrida, né? A gente consegue dar uma solução. Mas essa circunstância de nós não termos efetivamente uma concordância, um aspecto que eu diria de coordenado, uma ação coordenada de todos os poderes públicos, nós vamos sempre uma política pública integrada, né? Nós vamos ter, porque é muito confortável. Vamos dizer, eu tenho um imóvel, como é o caso específico do Largo do Paissandu, que foi tombado pelo patrimônio histórico. Sim. Então, se nós olharmos na Constituição Federal, se nós olharmos no Estatuto da Cidade, se nós olharmos até no Código Civil, o proprietário é responsável por aquele imóvel Sim. e pela segurança daquele imóvel e do seu entorno. Sim. No frigir dos ovos, nós temos que observar que quem mais sofre com isso é o município. Claro. Porque é ele que lida e tem que lidar com esta circunstância. E não pode mexer no imóvel. E nós, na realidade, quando estamos observando uma circunstância como essa, de que está apresentando um risco para todos nós, temos que agir. O que a gente observa, e quando houve essa queda do edifício, conversando com um colega, engenheiro, ele perguntou, Marcos, e agora, qual é a verdade? Eu falei, a primeira vítima. Porque nessa circunstância ninguém quer efetivamente ser o responsável por aquilo. Claro, né? Claro. E nesse caso, quem vai ser responsabilizado, na sua opinião, Marcos? Eu diria o seguinte, se nós olharmos friamente essa circunstância, é quem responde legalmente por aquele imóvel. Né? É o proprietário, é o dono do imóvel. O que nós observamos que todo o patrimônio histórico é de responsabilidade federal. Então, Sim. nós temos aí... a esfera federal. A esfera federal, que consta, pelo menos a informação que nós recebemos, né, que isso foi feito uma passagem para o município de São Paulo. Okay? Então, vai para o governo municipal de São Paulo, administração de São Paulo. É um imbróglio, né? Mas, na verdade, a única coisa que não pode ser colocada, e aconteceu isso na questão do edifício de São Paulo, é culpar as pessoas pela... Claro. Entendeu? Isso aconteceu. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre essa demanda reprimida que nós temos aqui na nossa região. A questão dos cortiços ela é muito séria à medida que as pessoas estão condenadas, especialmente na área do Paquetá, a uma situação não só insalubre, mas de degradação pessoal humana. Total. Não é possível. Você, para chegar no seu cômodo, você passa pelo cômodo das outras pessoas. Sim. Quer dizer, numa frase perversa, a favela é mais aceitável. É mais digna, entre aspas. Se pode falar isso, do que os cortiços. Só que existem alguns problemas, e eu vou falar especificamente, por ser vereadora, da nossa cidade. Há uma área de tombamento histórico que tem que ser preservada, mas não pode ficar ao léu. Sim. Você tem que dar incentivos. Eu fui prefeita, a gente fez uma série de atividades para que as pessoas patrocinassem a possibilidade daquele patrimônio fosse revitalizado. Por exemplo, nós fizemos a parte de fora ficaria intacta e a modernidade
Seria para dentro e a própria prefeitura ajudaria. Olha, o que nós estamos vendo agora? Essa ausência de respostas, o Marcos falou nisso também, você tem que ter uma resposta, você tem que planejar, você tem que ir atrás da execução e você tem que fazer par e passo essa situação com um diagnóstico transparente. Sim. Porque tem gente que está 20, 30 anos na fila e não está tendo uma resposta para a sua necessidade. Essa semana que passou, a Câmara recebeu um movimento social que está em curso agora e vai ser muito doloroso, porque há uma reintegração de posse lá na Vila Progresso. É um movimento chamado Boa Vista e as pessoas não têm para onde ir. Então, discutiu-se na semana passada como é que seria essa integração da maneira mais pacífica e boa, entre aspas. Ora, isso é o mínimo que o poder público tem que fazer. Uma reintegração decente, não né? Como? Agora, essas pessoas vão para onde? Essa é a minha pergunta. Essas pessoas vão para onde? Se você não tem projetos, se o Minha Casa Minha Vida, por N razões, foi parado, se o próprio CDHU, se as ações são tão lentas e não há, e nós, aí tem algo que o Marcos pode me ajudar. Existe uma ação que vai entrar agora, em menos de 20 dias, a questão do uso do solo, que a nossa região, ela patrocina imóveis para classe média para cima, 1 metro quadrado muito caro, e vai haver agora uma disputa seríssima, dolorosa, terrível, entre a construção civil e o porto, porque as EIs, que são as zonas de especial interesse social, elas estão, por esse projeto que vai entrar na Câmara, elas estão sendo diluídas, retiradas e não há alternativa para moradia. Então, você vai aumentar porto, é desejável sim, mas à custa da moradia das pessoas. E aí, essas pessoas vão para onde? Elas acabam indo para outras cidades, engrossam umas palafitas, engrossam o México 70 e acabam aumentando a população de rua. Então, e aí não tem jeito, o Marcos falou, é sempre a prefeitura que tem que dar resposta, é nela que as pessoas o munícipe mora aqui, né? Você, Nathalie, é um número num cadastro estadual e federal, mas aqui você é a Nathalie Nanini, ele é o Marcos Storti, eu sou a Thelma de Souza, e a prefeitura tem que dar conta dessa questão, não pode simplesmente tirar as pessoas, elas vão para onde? Então, não existe, em hipótese nenhuma, até agora, um movimento de aluguel social. E pior, que eu acho que é a parte mais forte aqui do meu argumento. Você tem que ter um cadastro. Nós temos milhares de imóveis particulares ociosos. Um amigo meu que tem alguns imóveis disse que ele está alugando, semana passada, que ele está alugando pelo IPTU, que é alto, e também pelo custo-benefício para o condomínio e IPTU estarem pagos, para ele poder ter o imóvel. Muito bem, faz um levantamento desses imóveis, parece que são pelo menos 6.000 na nossa cidade, estou falando de Santos, para que as pessoas, os donos desses imóveis ociosos, que geralmente são imóveis para fim de semana ou por causa do lazer da praia, para as famílias que tiverem interesse e os donos que tiverem interesse, pudessem ser negociadas numa balança de oferta e procura, para diminuir essa questão. Mas a prefeitura não está fazendo isso, nenhuma da região está fazendo isso. E a tendência, escute o que eu estou dizendo, por mais doloroso que seja, é esta situação de conflito aumentar. O Marcos é engenheiro, tenho certeza que ele sabe disso, porque não adianta você tirar as pessoas do lugar, pela razão mais justa, é área de risco, é área de preservação ambiental, tudo isso, mas vão para onde? Se isso não tiver, e eu tenho essa proposta de um cadastro desses imóveis ociosos para serem ofertados numa balança imobiliária para aqueles que quiserem, evidentemente. E é uma proposta interessante, né, Marcos? Porque geralmente são imóveis que estão num estado de conservação mais adequado, que estão dentro de condomínios que têm os sistemas de segurança que são exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Olha, cabe aqui também uma circunstância que nós temos que envolver, além dos poderes públicos, a mídia.
porque é uma ferramenta extremamente importante hoje e que motiva muito e que muitas das vezes provoca uma situação de mudança, porque tem esse Levanta elemento, um debate, né? Esse elemento que é fazer chegar a informação com muita rapidez. E aqui, se você me permite, vai uma provocação. Se a Prefeitura de São Paulo, há um ano atrás, tivesse desocupado aquele prédio com os meios legais cabíveis, com toda a dignidade, mas mesmo assim desocupasse o prédio exatamente com esse viés de que há um risco de segurança, como a mídia se posicionaria? Como essa situação seria tratada? Quer dizer, a vereadora Thelma de Souza falou, nós não podemos vitimizar aquelas vítimas, né? Ou criminalizar as vítimas. Né? Mas nós também temos a obrigação de evitar que elas se tornem vítimas. Mas aí, Marcos, você tem que dar a resposta no par e passo. Não dá para deixar acumular a situação e depois as explosões você sai correndo atrás. Aqui na nossa região, na nossa cidade, quais são as respostas habitacionais que nós temos tido? Nós não temos tido. Não é só aqui, né? Na realidade, nós temos uma situação... Na Baixada, no Brasil. Na região metropolitana... Mas eu vou falar da minha cidade, né? Que é onde eu posso atuar. Na região metropolitana de Santos, quando as pessoas... Eu vou me recordar de uma coisa de muitos anos atrás, quando eu fiz o projeto Rondon, ainda como estudante de engenharia, onde nós éramos levados para áreas muito carentes para se fazer essa situação de suporte, de entendimento, né? Não precisa sair daqui sem nenhum demérito para ir para o norte do país ou o nordeste do país, né? Basta nós atravessarmos, pegarmos uma balsa e atravessarmos o nosso canal. Nem precisa, vai na zona noroeste, não precisa nem atravessar. Na realidade, nós temos uma situação onde toda a circunstância de tratamento de imóveis em centros urbanos, no mundo inteiro, passou por aquilo que nós estamos passando. No mundo inteiro, vamos chamar mundo civilizado, né? Encontrou-se saídas, Encontrou-se saída através de articulações políticas, de legislação, pública, né? Política pública. Onde você preserva realmente o ponto de vista histórico do imóvel, mas não impede a sua modernização. Sim. Porque sem essa modernização, é como se nós exigíssemos que alguém tivesse hoje um castelo sem água encanada, sem esgoto, sem energia elétrica. Não tem sentido. Você pode continuar tendo o seu castelo, né, medieval, mas com as condições dele adequadas. Então, todas as vezes que nós vemos esses imóveis, e aí vem realmente uma coisa que foge à engenharia, mas é do âmbito político, e todos nós, como cidadãos, temos essa obrigação de cobrar, é que esses imóveis efetivamente têm uma destinação. Claro. E essa destinação que seja uma destinação justa. Todo cidadão proprietário de um imóvel tem direito de usá-lo da maneira que ele mais lhe aprouver, mas respeitando a legislação e, principalmente, permitindo que aquele imóvel... Contribuindo com a sociedade, né? Porque nós investimos enormemente em todos os centros urbanos, né? Com todas as instalações de infraestrutura, com tudo aquilo que nós queremos, e depois nós jogamos isso fora. Fica uma área degradada que não há nenhum sentido. E mais, há um grande equívoco quando nós fazemos um loteamento, vamos chamar assim, ou alocação de um conjunto habitacional, quando ele está no meio do nada. Sim. Onde você não tem linhas de ônibus, onde você não tem comércio, onde você não tem escola. Você simplesmente pega aquela população carente, que estava numa condição subhumana, e esquece uma região... É mais do que isso. O Marcos falou... Mais do que isso, só concluindo meu raciocínio, mais do que isso. Você tem que dar condições econômicas... Exatamente. Eu acho que nenhum ser humano quer entrar num imóvel em condições degradantes, a não ser por uma necessidade premente, que a primeira delas de todas é a fome. Sim. A segunda é que ele precisa estar sobrevivendo fisicamente e ter uma dignidade na sua vida. Aonde é que ele vai conseguir o trabalho para ele, se ele não é uma mão de obra qualificada? Aonde é o centro urbano. Sim, então, a hora que você desloca essa massa populacional para uma situação onde ele vai ter muito mais dificuldade por conta disso, apesar de ser uma edificação digna, ou seja, a edificação por si só, sem entrar no mérito de manter da qualidade, ele fica sem condições econômicas para isso. Então, tem que ser realmente repensado esse aspecto. De novo, eu acho muito importante... Mas aí, Marcos, o seu raciocínio está alongado, me permita. Eu queria dizer que há uma ausência de políticas que têm que estar integradas, porque você tem que ver
geração de empregos, que é o que você está dizendo. Você tem que ver a necessidade das pessoas terem educação, a saúde e terem a moradia. E isso não tem acontecido nos últimos tempos. Tanto, que era isso que eu ia falar quando eu apartei você, nós temos hoje mais palafitas do que as regiões de Nordeste. E isso é impossível conviver numa cidade, numa região que é estratégica por causa do porto e do pré-sal, num estado estratégico, que é o mais industrializado, pelo menos. Mais rico do país. E que tem mais orçamento do país, e numa situação que é precária e degradante. E a gente tem que fazer alguma coisa e pressionar o poder público para isso, sim. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. A gente volta no próximo bloco debatendo a questão do déficit habitacional e dos riscos desses imóveis abandonados. Não saia daí. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco com as notícias do futebol. O Santos voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Jair Ventura recebeu o Paraná na Vila Belmiro e, depois de um primeiro tempo bem apagado, voltou melhor na segunda etapa e venceu a partida por 3-1, com Gabriel balançando a rede 2 vezes. O jovem Rodrigo também marcou o dele. O time paranaense descontou, mas já estava nos acréscimos. Mais do que garantir os 3 pontos, a gente aqui faz uma rápida avaliação, a vitória deu mais tranquilidade à equipe e à torcida depois da péssima atuação na última rodada, quando o time santista foi goleado pelo Grêmio por 5-1 em Porto Alegre. O próximo compromisso do Santos é na quarta-feira, quando visita o Luverdense em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe alvinegra venceu o primeiro jogo por 5-1 aqui na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, o Peixe entra em campo no próximo domingo no clássico contra o São Paulo no Morumbi. E vale lembrar que hoje, às 14h, o técnico Tite anuncia os nomes dos 23 jogadores que serão convocados para a Copa do Mundo. Apesar de já ter anunciado e antecipado 14, ainda tem muita expectativa para saber quem é que vai compor realmente a seleção, claro. Posso lamentar? Pode. Eu vou tanto com a cara daquele Daniel Alves, que agora está ficando fora. Desculpe. Ficou fora, resolveu se contundir, não tinha nem que jogar. Ele é do Paris Saint-Germain, né? Isso, se contundiu, como tá Neymar fora. se contundiu, e ele tem um caráter muito interessante, aquele jogador. Daniel Alves vai fazer falta, né, na seleção. Eu diria que quando você tem uma série de jogadores que já estão muito bem entrosados, quando eu digo entrosados, não só profissionalmente, como psicologicamente, que isso é muito importante. Ainda mais numa Copa do Mundo, né? Eu acho que nós já tivemos exemplos na última Copa que perdemos por fator psicológico, que é impossível levar um monte de gols em tão pouco tempo se você não estiver desestruturado. Parecia jogo de basquete, não quase. Isso acontece com inúmeras situações, né? Sim. Todos nós vemos essa circunstância, mas vamos lá, nós vamos ter aí de novo 14 dias, provavelmente com 14 horas em cada um desses dias, falando só de futebol. Tomara que falar de futebol... Não faça esquecer os problemas que nós temos. Exatamente. É aquilo que nós estávamos falando no intervalo. Infelizmente, o Brasil tem uma cultura de só agir quando a tragédia acontece. Sim. Nós falamos e debatemos muito aqui no Bom Dia Baixada a necessidade do planejamento para que a gente consiga ter uma educação de qualidade, ter segurança, ter saúde, ter habitação. E quando essas tragédias, como a que aconteceu no Lago do Paissandu, acontecem, levanta-se, volta-se massivamente a discutir um problema que existia e que existe há muitos anos, né? Sim. E o que transforma o incidente em acidente, né? Nós temos uma outra circunstância que é importante ressaltar do ponto de vista de engenharia, e vou citar, assim, eu acho que o exemplo mais clássico daquilo que é extremamente cuidadoso quando a gente faz um projeto, que é a área de aviação. É um desenvolvimento tecnológico fantástico, né? Nós temos mão de obra qualificadíssima para não só conduzir, como para cuidar de uma aeronave, para operar os aeroportos, e mesmo assim nós temos acidentes. Agora, toda vez que há um acidente dessa circunstância, e ele normalmente é muito impactante, se explora ao máximo aonde se errou, para que não se erre novamente. Eu espero, do ponto de vista de engenharia, que nós façamos a nossa lição de casa para que essa circunstância, independente do mérito de ser uma ocupação ilegal ou não
numa edificação que sofreu um incêndio, que o que é necessário para que essa circunstância não se repita ou que, não se repetindo, não venha a trazer mortes, né? Que, infelizmente, nesse caso, nos parece que foi um número muito pequeno, né? Foi uma tragédia que poderia ter sido ainda maior, sem dúvida nenhuma. Sim, eu tenho uns dados aqui. Eu estava pensando, você perguntou dos riscos, né, dos imóveis abandonados. Eu estava listando aqui, até porque eu tenho feito muitos requerimentos para o acompanhamento do laudo dos bombeiros e outras situações. Não vamos esquecer que um programa com Alegra Centro foi praticamente quebrado ao meio e foi todo ele descalibrado porque os imóveis não tiveram esse cuidado. Exatamente. E aí, veja alguns imóveis que nós temos na cidade que não são cuidados, que são mais, fora conjuntos de casarões antigos, que não são tão expressivos do ponto de vista da arquitetura, mas, por exemplo, a hospedaria. Colocou-se uma série de andaimes em volta, pintou-se por fora e nada se fez. Por exemplo, os casarões do centro, que Marcos já falou, o Acácio de Paula Leite, que fica ali na frente da prefeitura, enquanto a molecadinha da região joga bola na rua e aquilo podia ser usado. E mais ainda, o antigo Iapetec, onde meus pais trabalharam, ali na Gonçalves Dias, com a Rua do Comércio, também tem. Este problema está caindo. O imóvel fui eu que negociei, eu mesma que negociei do governo federal com a prefeitura. E aí, olha os dados que nós temos. Nós temos 210 mil imóveis na cidade. Destes, 9 mil têm desconto, são idosos que têm um único, foi desde a minha época isso, aposentados que têm um imóvel só para morar. E 1/3 deles estão ociosos. Isso significa, naquela ideia que eu tinha de fazer um cadastro, que eu tenho, 60 mil imóveis. O que significa isso? Que nós não podemos, pela ausência desse planejamento que você fala com acerto, a execução, a fiscalização nossa é incipiente na nossa cidade. Olha as marquises que caem, olha toda a situação colocando redinha. O Coliseu tem uma redinha em volta, o Coliseu foi reformado faz pouco tempo. E aí a gente não pode ficar sem dar uma incisiva fala sobre essa situação, senão a gente vai ter ação da assistência social que não tem um plano definido para a questão das famílias que têm essa necessidade e vão cumprir mandados judiciais jogando essas pessoas na rua. Esta semana, Marcos, nós vamos acompanhar, você que é da área, um momento crucial na Bela Vista. Eu falei Boa Vista, mas Bela Vista, o movimento Bela Vista, que está sendo crucificado porque as pessoas não têm para onde ir. São 60 famílias, 40 crianças, idosos, e uma coisa é a gente falar abstratamente, outra coisa é quando você conhece a dona Joana, que tem 3 filhinhas, o marido que está desempregado e que vão nos procurar e não há uma ação integrada, foi uma palavra muito boa que você usou, para a gente fazer esta cobrança, mas a gente, antes de mais nada, tem que ter um planejamento. Pode não zerar o déficit, mas tem que diminuir. E do jeito que está acontecendo, a gente está só aumentando. Tá aumentando. A minha pergunta é assim, por que é que deixa ocupar? Essa é uma dúvida também que eu acho muito importante ressalvar. Se é área de preservação, se é área do governo, se tem risco de desabamento, por que é que deixa com que essas famílias montem suas casas, estruturem a sua vida ali naquela região e aí, depois de um tempo que houve uma permissão, uma permissividade, tem que tirar todo mundo de lá? Porque não faz o planejamento correto para a questão da moradia, que ela é difícil no mundo. Ela é difícil no mundo. A Alemanha, até onde eu sei, Berlim, está decidindo não ter mais imóveis, as pessoas serem donas. Tem sempre um aluguel que vai passando, a pessoa aumenta a família, passa por um imóvel maior. Parece que está dando resultado, mas
Eu não estou achando que a questão da moradia é de fácil resolução. Agora, o que não pode, ela não ter resolução, porque aí as pessoas desesperadamente ou ficam na rua, ou vão para a área de risco, com risco de suas próprias vidas. Então, é angustiante, eu como vereadora, vivendo esse contencioso, essa ausência de resposta e esse para e passo, planejar, fazer, fiscalizar. Se isso não acontecer, não há planejamento, não há engenheiro, não há vereador que possa resolver. Se o Poder Público Executivo, nos 3 níveis, ele não der resposta para essa situação. E a gente, quando fala em segurança, a gente estava falando aqui no intervalo também do incidente na Boate Kiss, né, que foi... Outro incêndio. Sim, né? É sempre incêndio, né? Em área de risco, a gente teve os deslizamentos no Rio de Janeiro, Sim. que vieram ladeira abaixo, centenas de casas. Ano após ano. Ano após ano, porque a gente sabe que chove. E aquele lá foi feito em cima de um lixão. Exatamente. Mas também. O que é isto? Você está entendendo? É importante nós entendermos que isso é uma coisa que já vem de dezenas de anos, há um século. Toda ocupação que ela é feita de maneira desordenada, e nós vimos isso nos bairros Cota, nós vimos isso na Vila Paris, nós vimos isso na Vila Socorro. Havia um interesse econômico que houvesse a mão de obra fácil, barata, à sua disposição. Né? E nós vemos isso acontecer quando... A exploração da dignidade humana, né? Vou explodir para uma situação fora do nosso contexto. Quando alguém descobre um novo garimpo, em 24 horas você transforma aquele ambiente numa coletividade totalmente sem estrutura. Sim. Né? E por quê? Porque existe uma alavanca para essa circunstância. Agora, fazendo um paralelo para essa situação de que é necessário uma integridade, e olhando, vamos dizer, a nossa sociedade como se fosse o nosso próprio corpo humano, nós temos que cuidar dele o tempo todo. Né? Não adianta, depois de um determinado tempo, nós passarmos a ter uma vida desregrada, né? Não fazermos nenhum tipo de atividade física, sermos sedentários, alimentarmos de maneira inadequada. Aí não é um acidente que vai acontecer com a gente, é uma coisa previsível. Sim. E nós estamos vendo isso no cotidiano. Sim. Então, antes de qualquer coisa, e reportando ao início da minha fala, onde você me perguntou e eu lhe disse que eu acho que o mais importante e mais decisório disso sempre será o município, agora eu tenho que remeter ao cidadão. E, no caso da vereadora Thelma de Souza e os pares que ela tem, a quem nós elegemos para nos representar como cidadãos. Porque nós, como cidadãos, individualmente, não temos a visibilidade e as ferramentas que possamos usar, a não ser quando nós temos uma oportunidade como essa de discutir um assunto tão complexo. Né? Num momento trágico. Num momento calcado em uma tragédia, né? Que infelizmente nós podemos usar este nome, tragédia anunciada. Sim, tragédia anunciada. Porque infelizmente isso pode vir a acontecer em muitas circunstâncias próximas a nós. Inclusive aqui na região. E nós olharmos esse contexto em que todos nós, repito, a área de engenharia vai fazer a sua lição de casa. Eu tenho certeza disso do ponto de vista de melhorar a segurança da edificação. Nós temos ferramentas para isso, normas técnicas para isso. Tecnologia, né? Tecnologia para isso também. Podemos dizer que as instruções normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que é muito interessante. Isso só aconteceu depois do incêndio de Joelma e de Andraus. Sim. Até então, nós não tínhamos nenhuma regulamentação para incêndio. Sim. E mesmo, nós estamos falando de 72, 74, e só se houve a primeira regulamentação efetiva para combate a incêndios, ou para controle dessa situação, em 1983. Então, toda a edificação que foi projetada e construída antes de 1983, não precisou sequer cumprir com estas regulamentações. O que está errado? Eles têm que ser modernizados. Olha só, é o prédio onde eu nasci, é o prédio talvez onde eu hoje trabalho, onde eu moro, tá certo? E é uma edificação digna, ótima de se fazer aquilo, mas nós temos que trazê-la para a modernidade dessa situação. Ferramentas existem. Agora, mais do que a ferramenta, é a necessidade da decisão pública. E de que isso efetivamente seja implementado. Mas, Marcos, nada disso acontecerá se você não tiver a vontade política de quem tem o comando para fazê-lo. Você quer ver um exemplo? Os laudos de vistoria
do Corpo de Bombeiro, as nossas escolas, a maioria não exatamente. tem. Eu diria que... E aí, um momento só. Só pouquíssimas tem. E aí é impossível você dar tratamento às pessoas se você tem uma fiscalização que não dá conta do recado e se você não tem um poder que efetivamente fala, não, cumpra-se, porque vai desde não ocupar áreas de risco, que você falava, até como você vai permitir que essas situações ocorram. Mas aí tem um pano de fundo, que é a vontade política e os investimentos nas áreas que são absolutamente essenciais, que são saúde, educação, agora moradia. Porque senão as pessoas vão morar na rua, e aí reclama-se do morador de rua, e aí a pobreza é penalizada, quando, na verdade, as pessoas são vítimas de um contexto que vai desde a crise econômica e sempre a visão política de quem tem a caneta em nível federal, em nível estadual e em nível local. Agora, eu penso que esses estudos todos, eles só darão uma resposta correta se houver a vontade política de se executar aquilo que foi determinado. Nós vamos voltar para a situação do uso de solo, porque ele vai ser votado. E vamos ver que as áreas hoje à tarde já temos uma reunião sobre isso, os vereadores com pessoas da prefeitura, e eu temo que vão se afunilar cada vez mais a resposta da questão da moradia, que está sendo explosiva e vai ser fatal. Porque a gente falava aqui, né, Marcos, que começa com incêndio, porque o fogo é o mais rápido dos elementos, você é engenheiro. Mas nós não vamos esperar acontecer uma boate Kiss aqui para poder... É aquilo que a gente estava falando, a gente não pode esperar acontecer uma tragédia para que efetivamente o poder público, o poder responsável haja em benefício dessas famílias, em benefício desse núcleo que vive muitas vezes em situação de total falta de dignidade humana. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre o AVCB. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre déficit habitacional, risco de imóveis antigos e legislação. Participam do Bom Dia Baixada a vereadora de Santos, Thelma de Souza, e o engenheiro civil e perito Marcos Stott. Ainda dá tempo de você participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, também pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Como eu disse no finalzinho do bloco anterior, eu queria dedicar uma parte do nosso último bloco ao AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Marcos, por que esse documento é tão importante? Porque é uma das regulamentações onde você vai atestar que aquela habitação, aquela edificação, cumpre com os requisitos necessários para o caso de uma emergência, seja ela qual for, né? Não só um incêndio, como uma outra circunstância que possa comprometer a segurança das pessoas. Lembrando que o Corpo de Bombeiros não tem poder de polícia. Sim. Então, um bombeiro, mesmo que ele veja uma situação irregular como essa, ele tem que comunicar a outro órgão. O que existe, que ainda não foi colocado na prática, é que há necessidade de um convênio entre, de novo, os poderes públicos, e nesse caso o Corpo de Bombeiros ter a possibilidade de exercer o seu poder de polícia, em observando que há uma circunstância de risco iminente. Sim. E que ele possa não fazer um documento para encaminhar esse documento a um outro órgão para que este outro órgão tome essa medida. Essa concatenação de ação dos poderes, né? Ou a desburocratização é extremamente importante. Tá? Então, quando a gente aceleração dos processos, né? Quando a gente fala da necessidade do AVCB, ele tem uma única e exclusiva razão. É preservar a vida humana e preservar o patrimônio não só daquela edificação, como do seu entorno. Claro. Porque toda vez que nós temos uma tragédia como essa, basta infelizmente, ver no Largo do Paissandu, você viu o impacto econômico em todo o entorno. Claro. Tem empresas ali em volta que estão sem trabalhar. Sim. Tem pessoas que sobrevivem como restaurantes, como lanchonetes ou até vendas informais na rua, que estão impedidas de ganhar o seu dinheiro. Imóveis vizinhos que também foram afetados, E que provavelmente vão ter que sofrer uma intervenção muito séria.
Porque você imagina... Ficaram abalados, né? Sim, porque aquele edifício que ficou... Ali do lado. A igreja, ela, infelizmente, pouco vai poder se fazer dela. Ela vai ter que ser reconstruída, né? Pô? Mas o prédio ao lado, os 4 últimos pavimentos, eles foram muito afetados pelo incêndio. Ou aqueles andares serão demolidos, ok? Ou eles vão ter que passar por uma recuperação estrutural, que não é uma coisa muito barata de se fazer. Nem fácil. Além do mais, o risco embutido, né? Sim. Porque você vai ter que entrar numa estrutura que sofreu um sinistro. Sim. E que não é uma situação que você vai controlar. Quando nós projetamos uma estrutura, nós sabemos como é que ela se comporta. Agora, depois que essa estrutura foi submetida a um incêndio, como é que ela vai se comportar? Sim. Será que ela vai aceitar uma sobrecarga? Será que numa vibração não vai haver uma demolição? Então, de novo, por que a gente deixa ocupar? Então, não deve fazer isso. Por que a gente precisa do AVCB? É para que não haja o risco eminente de que aconteça alguma coisa, tá certo? Um acidente, ele sempre vai acontecer porque ele se chama acidente. Nós não queremos que ele aconteça, mas ele incontrolavelmente aconteceu, tá? Mas as ferramentas têm que estar à nossa disposição para isso. Daí a importância disso. E como a vereadora Thelma disse, é muito preocupante quando nós vemos inúmeras edificações públicas que sequer tem isso também. E aí quando a gente fala, a gente está falando, por exemplo, das escolas municipais, que a prefeitura recebeu um prazo para providenciar o AVCB para todas as escolas. Hoje a gente estava falando aqui no intervalo, apenas 4 possuem AVCB e a gente está falando de vidas de crianças, né? O Ministério Público deu 1 ano de prazo para a prefeitura fazer essas vistorias. E ainda muitos vereadores têm feito, eu mesma tenho feito muitos requerimentos nesse sentido. Agora, se o Executivo não encaminha, é ele que tem esse poder, fazer o laudo de vistoria das escolas, nós estamos falando das escolas, nós poderia falar das policlínicas, eu poderia falar de outras situações. Por quê? Porque estas cobranças que vêm de vários parlamentares de diversos partidos, preocupados com a situação, como você disse, mas também são crianças, quer dizer, qualquer ser humano, mas na questão de criança é muito mais sério, né? E a gente não está tendo essa resposta. Então, temos que pressionar. Eu acho que esse programa vem em boa hora. Eu quero te parabenizar sobre isso, porque é uma matéria complexa, difícil, mas que tem que ter vontade política para resolvê-la. E tem que resolver. Certo. E fora que a Constituição, nós estamos vendo ali no teleprompter, é um direito do cidadão você ter moradia. Não estou dizendo que é difícil, que é fácil, desculpa, essa resolução, mas tem que ter. Mas tem que ter um primeiro passo, né? E não pode ter, a gente falava também nos bastidores, essa especulação imobiliária. Santos, por exemplo, diferentemente de São Vicente, de Guarujá... As pessoas saem daqui, né? Não é? Exatamente, as pessoas estão saindo porque é muito caro. A população de classe média para baixo está sendo expulsa. Elas vão para as palafitas, elas vão para as ocupações, elas vão para onde existe o solo mais barato, e a gente vê a questão do empreendedorismo na construção civil. A construção civil é diretamente impactada por isso, né? Mas ela também contribui quando ela não tem uma visão social mínima. Claro que ela tem que ter lucro, ninguém está dizendo que não, mas quando ela não dá essa resposta vendo o social. E aí a gente vê o DIC na Vila Gilda crescer, a gente vê as palafitas aumentarem, a gente vê o México 70 aumentar, a gente vê o contingenciamento de dinheiro e de partes de programas econômicos para o setor serem represados, e a gente vê o número aumentar, as pessoas na rua, as pessoas sofrendo e as pessoas invadindo áreas de risco, pondo em risco suas próprias vidas. É desumano, é lamentável. 1 ano, Marcos, é tempo suficiente para providenciar a AVCB para todas as unidades educacionais? Olha, eu diria a você o seguinte, não existe solução que a engenharia não a encontre, ok? O que nós precisamos é que isso seja um foco contínuo e não que nós sejamos motivados só por tragédias. Esse conceito arraigado até a raiz dos nossos cabelos de só querer fechar a porteira depois que a boiada estourou é muito complicado. Então, eu reitero a minha solicitação aqui nesse aspecto de que a mídia não largue este processo e que nos cobre como cidadãos
que cobre os nossos representantes, que são os vereadores e os nossos dirigentes no município, ou também aí a nível estadual e federal, porque nós temos uma eleição agora representativa e esta ferramenta está nas nossas mãos. Nas nossas mãos, né? Exatamente. E que nós possamos fazer disso uma ação continuada. Sim. Porque se não houver essa ação continuada, nós vamos ter uma repetição de situações trágicas que chamam a atenção para esse aspecto. Num momento específico e que depois são esquecidas por conta de outros escândalos, por conta de outros problemas. Como, por exemplo, a Boate Kiss. Falou-se muito da Boate Kiss. Foi uma tragédia. Centenas de jovens perderam a vida. A boate não tinha AVCB, não podia funcionar do jeito que funcionava. E hoje a gente só lembra da Boate Kiss quando o acidente faz aniversário. Quando faz aniversário, até porque é um empenho dos familiares que perderam seus entes queridos em não fazer isso se esquecer. Eles estão bolando... Nós temos uma lei Kiss, lei Boate Kiss, que está tramitando, ou já foi recentemente aprovada no Senado, no Congresso Nacional, não me recordo, que reforça essa situação. Mas, de novo, situações macro nós temos, leis nós temos, normas técnicas nós temos. O que falta é uma palavra simples chamada comprometimento. E vontade. E esse comprometimento passa, além do aspecto técnico, ao qual é o meu osso de ofício, vamos dizer assim, por uma vontade política. Claro. E quando nós falamos do aspecto político, não é só o aspecto político da militância política na elaboração de legislações ou coisas dessa natureza. E isso tem que ser um debate apartidário, gente. Sim. Não pode ter, não pode ter paixão partidária, tem que ser a partidária. Tem que ter paixão pelas pessoas. Eu ia discordar de você, como a Thelma acabou fazendo. Precisa de paixão. Né? Mas pelas pessoas, não pelo partido, não pela sigla. Paixão para dar uma solução efetiva. Porque nós sabemos, como qualquer construção, que nós só a fazemos colocando um tijolo sobre o outro. Uma construção não nasce instantaneamente. Mesmo que a gente faça com muita velocidade, usando recursos de pré-fabricação, ele é uma situação de montagem que requer um planejamento e uma velocidade. Sim. Podemos incrementar essa velocidade? Sim. Podemos fazer isso de uma maneira que possa suprir trabalho, que possamos suprir uma lacuna econômica que nós precisamos hoje, porque a construção civil ela só é lembrada também como a locadora de mão de obra não qualificada. Bom, deixa eu falar uma incoerência. Deixa eu falar uma coisinha que nós já estamos nos 3 minutos finais. A minha assessoria está me lembrando que a rodoviária não tem o laudo do bombeiro. Gente, por favor. E aí, antes de terminar o programa, eu queria lembrar novamente. A gente tem que ter os projetos na mesma velocidade da execução para reduzir o déficit. Temos que ter o cadastro, a transparência na chamada das pessoas e aquilo que ele falou com precisão. Vontade política. A gente não pode esquecer que, não falemos em partidos, tal, mas há uma mesma visão política, porque há 21 anos, aqui na nossa cidade, é o mesmo grupo político que governa. Temos que cobrar dele, sim. Como tem que cobrar de qualquer outro que esteja. Porque as pessoas, agora eu já estou me despedindo, deixar um grande beijo, eu sei que você já vai chamar o final. Abraço por Márcio com seus conhecimentos sobre a questão de engenharia, de perícia, a você, Nathalie, por essa ideia, mas principalmente para que as pessoas que são vítimas de uma situação que elas não criaram, não sejam penalizadas por algo onde elas são absolutamente impotentes. Nós temos que fazer isso pelas crianças, pelos idosos, pela população. E vamos lá, Marcos, juntar força para cutucar a vontade política de quem pode fazê-lo, porque assim não pode continuar. Não pode. Um beijo para todos. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Marcos, muito obrigada pela tua presença, pelas informações extremamente importantes do ponto de vista técnico, mas, sobretudo, pelas informações e provocações feitas de uma questão que é cultural e que não pode continuar assim. O brasileiro, de uma maneira geral, precisa aprender a se planejar. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de todos vocês e da rede aqui, que for para uma outra circunstância que seja, infelizmente, por esse caso, calcado numa tragédia. Mas quero voltar aqui, sim, para discutir esse assunto com mais carinho, com mais planejamento e que ele sempre esteja na pauta, para que nós possamos efetivamente transformar uma população enorme de mais de 200 milhões de habitantes em uma nação. Exatamente. Então, muito obrigado a todos e um bom dia.
O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.